Pastor, relação sexual com fantasias, tá? De repente lá o homem ou a mulher gosta de se vestir de enfermeiro, bombeiro, né, de qualquer coisa. Isso, de repente, não está fazendo a pessoa pensar em outra pessoa? Não, necessariamente não. Necessariamente não. A fantasia, agora eu vou dizer a minha opinião também sobre isso. A fantasia não tem nenhum problema. Porque até mesmo quando a mulher veste uma camisola, é uma fantasia. Ok? Quando ela veste uma lingerie para o ato sexual, é uma fantasia. Ok? Vale. Porque estimula o homem. A mulher vendo que o homem se sentiu estimulado, ela vai se sentir com autoestima. Eu tenho poder. Os dois ganham. Entendi. Entendeu? Porque a relação sexual não é só uma questão física, é uma questão psicológica, emocional e espiritual. Aí existe esse encontro de almas, entendeu, Joel? Então, o que... Eu vou ver outra pergunta aqui. Tá? Não, pode parar. O que eu, assim, Joel, entendo, aí sim, na questão bíblica, é que toda fantasia que envolve dor ou flagelo não vale. Que são sadomasoquista. Homem que gosta de apanhar, mulher que gosta de apanhar, de ser sufocada. Tem esses, eu vou chamar isso de desvios sexuais, de condutas sexuais. Porque a partir do momento que um casal, para ter erotização entre si, tem que machucar o outro, tirar sangue do outro, colocar, infligir, furar com faca, isso aí já é uma coisa demoníaca, na minha opinião, pelo que eu conheço da Bíblia. Já é desonrar os corpos, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ô pastor, e se o homem está em pecado, tá? Ele está lá de repente viciado em masturbação não, pornografia, e nos filmes, né, que ele assiste as coisas, tem as mulheres fantasiadas, de enfermeira, essas coisas, e ele tenta levar isso para sua esposa. A partir do momento que ele quer ou sonha que a esposa use aquela lingerie ou aquela questão, mas pensando na mulher dele, não na que ele viu, é uma coisa. Se ele projetar a mulher que ele viu na esposa dele, claro que não vai ser. Não vai ser. Mas se ele simplesmente quer do que ele viu, não precisa nem ser filme, pode ser uma cena de novela, uma cena de filme. Um filme comum, né? Se ele falar assim, nossa vida, aquela mulher ficou bonita naquela camisola, eu vou comprar uma para minha esposa porque eu quero, é diferente. Então ele está querendo o objeto, não a mulher. Entendi. Então ele também tem que separar. É um perigo? Acaba sendo. Acaba sendo um perigo, desde que o camarada faça bem aqui na mente. E a mulher também, saiba separar na mente. Se a gente fosse falar em questão de consequência, tá? O casal ele tem a relação sexual, o marido é viciado em pornografia, e tudo que ele vê na pornografia, ele quer que isso aconteça na relação sexual dele também. Então ele acaba comprando fantasia para mulher, né? Acaba fazendo acessórios, o que tiver disponível ele acaba usando. Só que a mulher não está ciente disso e a mulher acha que tudo aquilo está sendo uma relação saudável. Essa mulher teria alguma consequência por estar acontecendo tudo isso com o marido? Olha, se ele consegue, Joel, se ele consegue entender e separar a atriz da esposa dele, já é grande coisa. Ele tem que ter essa separação. Mas se ele não separa, vamos dizer que ele não separa. Se ele não separa, ele está projetando na esposa o que ele viu. E aí já não é uma relação sexual, é um coito como qualquer um de animal. Porque, Joel, preste atenção, isso é importante que eu vou falar. O sexo físico, ele primeiro acontece na alma. Como? O amor, você consegue enxergar o amor? Não.
Você consegue sentir o peso do amor? Também não. Você consegue sentir o aroma do amor? Não, porque é abstrato. É completamente. Amor é abstrato. Então, qual é a melhor maneira do amor eu ter nas minhas sensações físicas o amor? É através da relação sexual. Então, na verdade, o sexo acontece numa esfera abstrata, que é o amor. Por isso que a gente fala fazer amor. O que é fazer amor? É dar espaço físico àquilo que acontece na alma. Então, dentro dessa perspectiva, Joel, quando o homem e mulher têm orgasmo, mais do que o homem ejacular, ele sente satisfação. Por que ele sente satisfação? Porque é prova do amor que ele tem pela mulher dele e vice-versa. Então, o amor que eles têm se materializa, tem a relação sexual, que é absolutamente maravilhosa. Por quê? Porque houve uma satisfação de alma. Então, quando há essa satisfação de alma, então eles se sentem realizados. Não é a mesma coisa do homem com a prostituta ou com a mulher com outro homem. Eles apenas têm coito, mas não têm satisfação. O homem, ele até ejacula, mas não tem satisfação. Então, se o sujeito vai querer aquela mulher do filme na esposa dele, já não é amor. Já não é amor. É apenas um cruzamento do nível dos animais. Porque amor traz satisfação. O sexo, por isso que se fala, o sexo, quando ele é fruto de amor, ele traz satisfação. Por que existe uma por que muitas da nossa sociedade ela é promíscua? Porque entende que as relações sexuais promovem satisfação. Não promove. A relação sexual que promove satisfação é só aquela que é feita em amor, com homem e mulher, e nas relações heterossexuais. Ponto. Qualquer relação heterossexual que não tem amor e é apenas uma conjunção carnal, não traz satisfação. É por isso que o camarada vai de mulher em mulher, mulher em mulher, mulher em mulher, mulher em mulher, mulher em mulher. Por quê? Ele está procurando uma coisa que ele não vai achar. Por quê? Para ele sentir satisfação no sexo, desde que haja amor. Se não tem amor, não tem satisfação. O que tem é só coito. Ponto. E a mulher também fica de homem. Por isso que, infelizmente, a sociedade, se ela não tiver uma regra moral, o camarada vai atrás de uma mulher e não encontra. Aí ele vai com homem e não encontra. Aí ele vai para os animais. Aí ele vai para as crianças. Não tem fim. O cara dá um tiro na cabeça no final de tudo. Então, qual é a melhor relação sexual entre um casal que se ama e que eles têm uma liberdade sexual entre os dois, onde os dois não têm barreiras um com o outro, onde a mulher quer agradar o homem quer agradar a mulher. A melhor coisa entre um casal no ato sexual é eles não terem fronteiras entre eles, no sentido de que ele vai fazer o que ela gosta, ela vai fazer o que ele gosta, e os dois vão se completar. Isso é que vale a pena de uma relação sexual. Pastor, mais uma pergunta. Vamos lá. Hoje, a gente vê que o filho está se espelhando nos pais. Correto. Como foi em várias gerações. E às vezes você pega um casal que está passando uma dificuldade hoje, e aí você vai ver os pais já se separaram, né? Já houve uma traição de um dos dois. E esse casal está passando pela mesma situação. O filho, no caso. O filho, né? E a gente acaba vendo casais onde os pais são, né, super, não vou dizer que são felizes o tempo inteiro, mas estão juntos, estão ali batalhando junto. E a gente vê que esse filho, ele quer fazer igual os pais. Quer manter o casamento dele, né, firme e tal. Quer ter um casamento feliz. Você acha que essa questão é o que está interferindo muito nas separações da atualidade de hoje? Olha, Joel, eu acredito que não. Veja bem, se um casal
não houve uma traição, houve uma separação e o filho viu, o filho vai pensar assim, quando eu casar eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou trair minha mulher, como meu pai fez ou como minha mãe fez. Ponto. Isso é importante. Se o filho, ele cresce num ambiente saudável e que por uma razão ou outra lá na frente houve uma traição, ele vai pensar assim, eu entendo o pai ou eu entendo a mãe, mas eu vou procurar evitar cometer os mesmos erros. Depende de cada cabeça, Joel. Depende. Por exemplo, tem pais que estão 40 anos casados, o filho casou, mas separou. Então quer dizer que o bom exemplo do pai e mãe não deu certo. Não, então não é por aí. A questão toda está no coração do filho. Claro que, na maioria das vezes, a Bíblia diz, ensina a criança um caminho que deve andar e quando for velho não desviará dele. Provérbio 22 está dizendo isso. Então, a partir do momento, a primeira lição é que os pais precisam dar exemplo para os filhos. Primeira lição. Como os pais não são perfeitos, pode ser que eles venham escorregar lá na frente. E não é só na questão sexual, qualquer outra questão. Até mesmo violência física. O filho e a filha, os filhos estão vendo aquilo acontecendo. Bom, depende do filho. O filho vai olhar e vai dizer aquilo, eu reprovo isso que está acontecendo. Depende do que foi construído no coração do filho e da filha. Eu não quero isso para minha vida. Quando eu me casar, eu vou ser diferente. Eu já vi isso acontecer. Por exemplo, eu venho de um lar que os meus pais se separaram. Eu tinha 15 anos quando houve a separação. Então eu poderia dizer assim, né, meu pai bebia, batia na minha mãe. Eu poderia pensar assim, puxa vida, o pai está fazendo isso mesmo. Eu poderia pensar isso. Uhum. Eu estou vendo meu pai chegando em casa bêbado, com um ato de violência, quebrando tudo. Papai quebrava tudo dentro de casa. Graças a Deus, depois ele converteu e morreu. Mas antes disso foi muito difícil. Eu não cresci num lar cristão e muito menos um lar estruturado. Meu lar é completamente desestruturado. Completamente. Você nem imagina. Não vou nem começar a falar, que daí é 1 hora de papo. Eu poderia chegar e dizer assim, o meu pai está certo. Não. Eu não era cristão, eu não era convertido, mas dentro de mim tinha aquela voz que dizia, o que o teu pai está fazendo está errado. Eu não segui o conselho do meu pai. Depois eu me converti a Cristo, mas mesmo se eu não tivesse convertido a Cristo, eu jamais iria beber e jamais iria quebrar tudo dentro de casa, porque eu, quando era criança e adolescente, eu sofria muito com isso. Entendi. Então, depende muito de cabeça e cabeça. Mas sempre deve prevalecer o bom exemplo da família. Respondido. Amém, 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 amém. É isso aí, pastor. Obrigado novamente. Foi um prazer estar com você. Sempre uma alegria estar com você, Joel. E um medo também. Porque você aponta. Você me pega em cada situação que eu vou te contar.